Raíza Cetra, que é co-diretora executiva da Artigo 19 Brasil e América do Sul, doutoranda em saúde global na USP e tem ampla atuação em direito internacional dos direitos humanos na sociedade civil latino-americana. Raíza, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada a todos e a todas. Vamos lá, porque a RELI, que é a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, começa nessa semana um giro pelo Brasil para analisar a situação da liberdade de expressão por aqui. A delegação será composta pelo relator especial para a liberdade de expressão, o Pedro Vaca Villarreal, e também por profissionais da relatoria. O detalhe é que essa visita acontece em um momento em que a extrema-direita brasileira, com apoio da extrema-direita global, tem pressionado a organização a falar das supostas violações à liberdade de expressão que suas lideranças estariam sofrendo no Supremo Tribunal Federal. O grupo planeja visitar Brasília, Rio de Janeiro e também São Paulo. Raíza, tá aí, né? Uma boa oportunidade, né, para discutir o papel das redes sociais nos ataques à democracia, não? Sim, com certeza. A gente tem muita expectativa sobre essa visita, que ela possa vir colocar alguns pingos nos is sobre o que é liberdade de expressão para a democracia e como a liberdade de expressão é sim um pilar da democracia e não inimigo da democracia, e que a gente possa finalmente encarar alguns problemas, algumas falhas que a gente tem no ordenamento brasileiro para proteger a liberdade de expressão. E a regulação das plataformas digitais é, com certeza, uma dessas lacunas. E a gente tem muita expectativa que o relator possa, assim como a comissão já fez em outros momentos da história da América Latina, colocar limites ao avanço do autoritarismo sobre a pauta da liberdade de expressão no Brasil. Perfeito. Raíza, como é que você avalia isso? Porque esse é um discurso retórico talvez central do próprio bolsonarismo, né? Alegar que existe um cerceamento à liberdade de expressão, que estaria sendo conduzido pela ditadura da toga, uma suposta aliança entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal. E, de fato, isso conforma a estrutura central ali da forma como o bolsonarismo tenta pautar o debate público. Como é que você avalia isso? Em algum momento houve o cerceamento da liberdade de expressão no país? Ou isso é uma forçação de barra do próprio bolsonarismo para tentar cometer crimes em nome da liberdade de expressão? Acho que tem dois pontos chaves. Um deles é que o uso da ideia de liberdade como eixo central do avanço da extrema-direita no mundo, né? A gente viu o Trump essa semana, a gente viu todo o debate sobre o Zuckerberg e a Meta nas últimas semanas, e a gente pode ver que a liberdade de expressão tem sido instrumentalizada. Só que essa liberdade de expressão que eles chamam para si mesmos não está interessada em proteger as vozes das populações historicamente marginalizadas. Então, é claramente uma leitura deturpada da liberdade de expressão, que faz um recorte da liberdade de expressão como privilégio dos seus próprios grupos políticos. Quando a liberdade de expressão dentro do direito internacional dos direitos humanos tem que ser vista como um instrumento para a promoção da igualdade e não da perpetuação de determinados grupos no poder. A outra questão que essas denúncias ou essa manipulação da liberdade de expressão pela extrema-direita traz são algumas lacunas existentes na democracia brasileira em relação à proteção da liberdade de expressão. Eu posso dizer que eles se aproveitam dessas lacunas para fazer essas denúncias, para dizer que sua liberdade de expressão foi violada, quando eles são os agentes de uma parte importante dessas violações, né? Inúmeros deputados e senadores bolsonaristas e políticos bolsonaristas processaram e criminalizaram jornalistas e comunicadores e veículos de imprensa nos últimos anos. A gente teve um boom de ataques e de assédio à liberdade de expressão pela ala deles. Então, são três movimentos: uma deturpação do que é a liberdade de expressão, um uso estratégico para sua própria proteção e um uso estratégico dessas lacunas e, ao mesmo tempo, esconder que eles são agentes das violações. Pois é, e a gente tem aqui exemplos, né, recentes, como, por exemplo, as fake news do Pix. Teve também na disputa da Prefeitura aqui de São Paulo, né, do laudo falso
contra Guilherme Boulos, aí lançado por Pablo Marçal, enfim. São exemplos, né? Uma sequência de exemplos que a gente tem. O governador do estado utilizando uma notícia Exatamente. falsa, descaradamente falsa, para atacar o Guilherme Boulos. Isso. Falando numa coletiva. Ou seja, a gente tem muitos exemplos aí recentes, mas ao mesmo tempo, Raíza, qual é o prático, qual é a atitude prática que precisa ser tomada para que isso seja freado? Não vemos, né? Não tem uma receita, mas a gente tem algumas hipóteses estudando a liberdade de expressão nos últimos tempos, e eu diria que são dois os objetos centrais para a gente conseguir encarar esse desafio, sobretudo ouvindo Juliana agora, pensando na eleição de 2026. Né? A eleição de 2026 tem que ser pensada na chave da proteção da liberdade de expressão também. E seriam dois pontos. Um deles é justamente a regulação das plataformas digitais, né? Toda a questão de como a gente coloca limites a essas plataformas, protegendo os direitos humanos. E um eixo central para isso é justamente a regulação econômica dessas plataformas. São monopólios, são plataformas que fazem o que querem deste meio de comunicação. E a gente precisa romper com este monopólio, né? Trazer mais diversidade, mais pluralidade, trazer meios de comunicação independentes, promover vozes historicamente silenciadas. Esse é um eixo. Né, a moderação e a regulação das plataformas de uma forma que respeite os direitos humanos e promova a diversidade e a pluralidade. O segundo eixo é essas lacunas pendentes da democracia que eu estava comentando, que é justamente a criminalização da liberdade de expressão, que vem dos crimes contra a honra, e o assédio judicial, que tem gerado no Brasil um movimento de autocensura por parte dos nossos comunicadores, né, e dos nossos jornalistas do campo democrático. Né? A gente ouve o campo bolsonarista alegar censura, mas quem vem realmente sofrendo censura e autocensura tem sido o nosso campo democrático por eles. Então, eles se aproveitam dessas lacunas e processam por injúria, por difamação, jornalistas e vozes dissidentes, e a gente precisa inibir esse uso. A Comissão Interamericana tem um estándar muito claro, que é a descriminalização da liberdade de expressão, e o Brasil precisa, de uma vez, encarar esse desafio. Regulando as plataformas digitais e descriminalizando os crimes contra a honra e atacando a questão de assédio judicial, eu acho que a gente já tem um primeiro solo fértil para conseguir responder de maneira efetiva a esse fenômeno de abuso da própria liberdade de expressão pelo campo bolsonarista. Agora, eu tenho observado essas batalhas todas com muita preocupação. E a gente viu que agora houve um salto gigantesco, porque as megacorporações, que são essas big techs, entenderam que elas não vão ganhar a guerra contra o Estado Nacional. Então, o que acontece? Os dirigentes das big techs passam a instrumentalizar a máquina do Estado. Foi o que aconteceu agora nos Estados Unidos. Porque nós temos lá, olha, o Trump é dono de uma plataforma e o Musk é dono de uma grande plataforma de comunicação, né? Eles conseguiram vitórias em alguns poucos lugares do planeta. Eles perderam na Austrália, perderam na Europa e ganharam no Brasil. Porque o arquivamento do projeto do PL 2630 em 2023 representou uma derrota absurda, né? Principalmente para a tentativa de controlar direitos autorais e também emissão de fake news. E eu queria saber de você como é que você enxerga esse cenário, porque eu vejo que esse salto, quer dizer, o empoderamento das big techs por meio da participação em estados que eles pretendem destruir, porque é isso que é a proposta dos populistas, né? Destruir as democracias, se você não vê isso como um elemento dificultador da normatização da liberdade de expressão, que é uma trincheira dessa guerra nova contra a democracia ocidental. Com certeza. O uso do aparato estatal e a instrumentalização por parte dessas poucas empresas é um dos problemas centrais. Por isso que, para a gente atacar este problema, a gente tem que atacar pelo modelo de negócio, pelo monopólio. Atacar esse sistema por meio de políticas de controle de conteúdo pode ser procurar agulha no palheiro. A gente precisa atacar de maneira estrutural. E a forma de atacar estruturalmente esta instrumentalização é quebrando o monopólio destas empresas, é trazendo novos atores para a geração
de tecnologias, é promovendo tecnologias abertas, tecnologias plurais. A gente precisa fomentar a tecnologia no nosso campo, fomentar o uso, empoderar as pessoas. O ataque tem que ser estrutural. Derrubando pequenos conteúdos, a gente consegue ajudar em problemas momentâneos, mas não consegue atacar o problema estrutural. E a gente tinha muita expectativa que o Ministério da Fazenda, junto com o Ministério da Justiça, pudessem colocar agora, neste ano, em pauta, um anteprojeto de lei que vem sido debatido lá dentro, justamente para atacar a regulação econômica das plataformas. Mas a gente ainda não viu nenhum movimento de realmente trazer isso a público. A visita da relatoria poderia ser uma aliada nesse sentido. A relatoria, temos muita expectativa que a relatoria indique que o Brasil precisa regular economicamente as plataformas, como um indicativo de para onde o Brasil precisa ir para proteger a liberdade de expressão. Raíssa, e você acha que isso pode seguir o caminho oposto? Por que eu te pergunto? A gente sabe que os bolsonaristas estão tentando enfaticamente convencer a sociedade internacional de que existe todo um contexto de cerceamento de liberdade de expressão no país. Te parece que esse material da Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode ser utilizada nesse contexto? Enfim, o trumpismo, por exemplo, pode se valer desse tipo de material para tentar caracterizar o Brasil como uma ditadura que está cerceando a liberdade de expressão no país? Acho que a resposta é complexa. A primeira resposta em relação ao nosso cenário interno é que sim, pode haver um uso, porque justamente o bolsonarismo e a extrema-direita, para reivindicar a liberdade de expressão para si, não traz um debate complexo. E a mera visita da relatoria pode ser usada como: olha, a comunidade internacional está olhando a censura que estamos sofrendo. Isso provavelmente eles vão fazer nas redes deles. E nós temos nas nossas redes o dever de mostrar que é o contrário, que a relatoria veio e pode contribuir ao contrário. Também pode acontecer da relatoria ouvir tanto as coisas que têm acontecido com eles e trazer alguns pontos que os casos específicos deles possam trazer. Por exemplo, a questão dos crimes contra a honra e a autoridade públicas. Existe esse risco. Nós temos que nos preparar e nos defender e, sobretudo, fazer muita pressão para que a relatoria traga o debate para o nosso campo democrático, para que a gente retome a liberdade de expressão para esse campo. Do ponto de vista do cenário internacional, com o Trump, existem históricos de aumento da interferência dos Estados Unidos em alguns países a partir do tema de liberdade de expressão. Mas, honestamente, o que a gente viu nas últimas semanas foi um desfinanciamento dos Estados Unidos desse tipo de ação. A própria Comissão Interamericana sofreu cortes das doações dos Estados Unidos essa semana. Vejo que a influência dos Estados Unidos sobre essa visita teria se reduzido a partir disso. E, ao mesmo tempo, vejo o Trump muito protecionista, pouco interessado nessas questões agora, né? Sei que há controvérsias em relação a isso, mas nesse primeiro momento eu tomaria como algo em disputa. A gente precisa disputar essa visita e disputar o que vai sair dela para que ela nos sirva para 2026. Agora, tem uma coisa que eu até hoje não tenho. Eu gosto muito do campo da comunicação, acompanho a evolução dos estudos teóricos, essa coisa toda, mas ainda não tem uma resposta sobre o enfrentamento que a gente pode mover dessa questão da liberdade de expressão. Como é que a gente retoma as rédeas de um processo que tem por trás de si um postulado ético que é muito complicado? Por quê? Quem tem compromisso com uma visão mais humanista do processo político, essa coisa toda, não vai lançar a mão, por exemplo, de fake news, de manipulação, de lavagem cerebral, de firehosing, de cortinas de fumaça. É muito complicado lutar com quem não tem limite. Porque até na guerra tem um limite, né? Tem as cortes marciais para julgar os crimes de guerra. Mas no campo da guerra da informação não tem esse tribunal ético. E aí, como é que a gente faz para chamar para a gente uma possibilidade de vencer? Porque entrar nessa guerra é entrar sabendo que a gente vai ser derrotado. É o que a gente faz todo dia aqui no ICL, entendeu? Porque no fim das contas sempre tem alguém para dizer o seguinte: vocês são censores antidemocráticos, vocês querem passar uma visão unilateral do mundo. E aí? Se a gente não tem como romper com esse postulado moral, como é que a gente pode ter uma paridade de armas nessa guerra, na sua opinião? Política pública.
política pública de democratização da comunicação. Eu sei que pode parecer uma agenda dos anos 90, mas a gente pode atualizá-la a partir da nova realidade tecnológica. Mas a verdade é que a gente só vai conseguir dar as disputas comunicacionais que precisam ser dadas o dia que a gente tiver recursos, né? Vocês sabem muito melhor que todo mundo como é difícil fazer comunicação de qualidade no Brasil, né? A gente precisa de recursos para desenvolver tecnologias, para desenvolver meios de comunicação independentes, para fortalecer a nossa narrativa no debate público. Para isso, não tem outra saída a não ser financiamento e, por outro lado, a tentativa de quebrar o monopólio das comunicações, de maneira geral, não só das plataformas. A gente precisa retomar uma agenda positiva para a liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que a gente regule esse direito, que ele precisa ser regulado como qualquer outro. Mas a agenda positiva, a promoção da liberdade de expressão, dos meios de comunicação independentes. A gente tem um caso na Comissão Interamericana agora, que é o caso do Christian Góes, um jornalista que foi criminalizado por uma crônica. E a gente tem muita expectativa que a comissão solicite ao Brasil a criação o aprofundamento de um fundo para o jornalismo independente. A gente precisa desse tipo de política pública. Não é só regulando que a gente resolve esse problema. Maravilha, perfeito. Raíssa, Cetra, obrigada por participar aqui. Volte mais ao ICL Notícias. Eu que agradeço, espero o convite então. Muito obrigada. Bom dia para você. Raíssa, obrigado, querido. Bom dia. Tchau, tchau, tchau. Vamos voltar a falar da guerra comercial de Donald